Eu sou o Léo Dutra, advogado de direito de família, e vim falar com vocês com um tema hoje que tem muito na moda, falar sobre alienação parental. Então você, papai, preste atenção no que eu venho te falar. E com isso a gente trouxe 10 tópicos sobre alienação parental que eu quero desmistificar junto com você. Aqui, hoje nós não estamos para julgar valores, tá? Para quem está certo ou quem está errado. Esse não é o objetivo do vídeo de hoje, e sim para indicar para você 10 tópicos que acontecem e para que você possa trazer para a sua realidade, vendo se acontece ou não com o seu filho essa alienação parental e a partir daí tomar as providências cabíveis, ok? Estamos partindo do pressuposto também de um excelente texto de um grande professor, tá? Rodrigo da Cunha Pereira, sabe, um grande professor, já vi várias palestras dele, bastante interessante. Quem não viu, veja o trabalho dele, bastante legal. Alienação parental é um novo nome para um velho problema. Olha que interessante. A expressão foi cunhada pelo psiquiatra norte-americano Richard Gardner em meados de 1980. Inicialmente conhecida como síndrome de alienação parental, chegou no Brasil simplesmente como alienação parental. Na verdade, a síndrome pode ser a consequência da alienação parental quando atingida em seu grau mais elevado, né? Então, ou seja, é uma síndrome, né, cara? Uma coisa tão séria, né, que a gente muitas das vezes aí passa batido, pode trazer sérias consequências para o seu filho. Nem sempre, porém, há uma síndrome, né? Às vezes ela é dada de um grau leve, nem sempre ela se dá como uma síndrome. Continuando o texto, olha, alienação parental sempre existiu desde que o mundo é mundo. Apenas não sabíamos nomeá-la. Ou seja, esse tipo de sentimento de privar o cônjuge, o outro cônjuge, da presença, da convivência com a criança, falar mal dele, não deixar que ele chegue perto, são coisas que sempre existiram e sempre vão existir dentro do direito de família, porque a gente fala de sentimentos, engloba sentimentos, e a pessoa que está se separando, ela traz consigo uma mágoa muito grande da outra. Se não fosse assim, continuavam casando. Então, como a pessoa não quer viver com a outra, ela acha que o filho também não deve conviver com o outro, só que ele esquece que o outro do lado é o pai da criança, é um vínculo eterno. Eles esquecem disso, que quando a criança estiver lá formando, ela quer que esteja lá na fila, no banco da frente, não é o outro cara, é a mãe e o pai. Quando a menina vai casar, ela quer que entre na igreja lá com ela, não é outra pessoa, é o pai. Então a gente tem que pensar nisso. Muitas das vezes a mãe tem que pensar nisso antes de pôr alguma coisa na cabeça dos filhos, antes de causar essa alienação parental. O amor dos filhos pelo pai e a convivência dos pais com os filhos, que é tão importante quanto da própria mãe. Então a gente não pode deixar se influenciar no momento do divórcio, da separação, da dissolução da união estável, que esses valores que a pessoa tem com o outro cônjuge atingem o próprio filho. O filho não tem nada a ver com isso. O amor do filho para o pai e do pai para o filho é independente do amor de homem e mulher. Vamos seguir mais um pouco. O grande problema que existe e um dos grandes desafios da justiça é a gente poder provar essa alienação parental. Ela ocorre de forma bastante sutil. De acordo com o texto, o alienador vai implantando na psique e memória do filho uma imagem negativa do outro genitor, de tal forma que seja alijado e alienado na vida daquele pai ou mãe. Isso ocorre com sutileza e é um processo psíquico, às vezes quase imperceptível. Inacreditável como o pai e a mãe não vê o mal que faz ao próprio filho em nome de um discurso de proteção. É aquilo que eu falei anteriormente. O pai ou a mãe, né, ele vai embutindo na criança aquele desamor ao outro cônjuge que está longe e esquece do bem-estar da criança, do direito da criança em conviver com o pai
está longe, que para ela é importante. Que se um dia foi importante para essa mulher que se uniu a esse homem por algum descuido da vida, por algum descontrole, por algum tipo de desamor, por algum tipo de transtorno, não conseguiram viver mais juntos, não quer dizer que o filho não mereça ter o convívio do pai ou o pai ter o convívio do filho. Isso agrega muito na vida da criança e do adolescente. Os fatos de alienação parental, eles não precisam ser só falados, eles precisam ser constatados por perícia ou por outros meios de prova. O parágrafo único do artigo 2º, e aí agora a gente entra com um pouco de juridiquês, né? A gente vai falar de parágrafo, artigo, eu não gosto de falar para vocês muito dessas coisas. Vai no artigo tal, a gente acaba decorando na ponta da língua, eu prefiro simplificar a coisa, mas aí a gente vai entrar na própria lei, tá? O parágrafo único do artigo 2º da Lei 12.318 de 2010, que é a lei que fala sobre a alienação principal, exemplifica os seguintes atos como alienação parental. Então, nessa lei, ela vem descrevendo no seu corpo o que é, para a lei brasileira, a alienação principal. Tá? Inciso 1º, realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade. Ou seja, você começa, o cônjuge que ficou com a criança, começa uma campanha psicológica, uma campanha em que se começa a falar de uma desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou da maternidade. Ou seja, começa a falar mal do outro. Ah, seu pai nunca vem aqui, seu pai só vem aqui, passa aqui rapidinho só para ver você, mas seu pai tá viajando, tá pra praia de novo, não tá nem aí para você, seu pai não vem te buscar, seu pai não liga para você, e muitas das vezes é a mãe que não permite esse contato. Às vezes ele liga e ela fala, não, tá tomando banho, não, ele já tá dormindo, não, ele não quer falar com você. E depois pro menino fala, não, ele não quer falar com você, ele não tá te ligando. Segundo inciso, dificultar o exercício da autoridade parental, né? Dificultar o exercício da autoridade parental. Dificultar, né? O próprio exercício, é opinar, né? Decidir sobre a vida, né? Como é que vai seguir a vida. Nós vamos estudar nesse colégio, nós vamos mandar ele para um intercâmbio, nós vamos, ele vai mudar de cidade com você, não vai, né? A autoridade, né? Antigamente se falava assim, pátrio poder, né? E com essa evolução que a mulher quis assumir o poder, agora a gente fala de autoridade parental. Mas é o que? A participação também do pai na vida, ou do cônjuge que não está com a criança na vida dele. Dificultar contato da criança, inciso 3 já, dificultar contato da criança ou do adolescente com o genitor. É aquilo que eu falei anteriormente. Dificulta, como é que ela dificulta? O pai liga, não, ele está no banho, não está. O pai chega na porta para buscar, para poder levar para o final de semana, não, a criança está dormindo ainda. Marca lá 9 horas para a criança, a hora da visita, né, para pegar. Só corre demais, gente. Pega às 9, devolve às 18, pega às 9 do sábado, devolve às 18 do domingo. Quando dá 9 horas, a criança não está pronta. Até acordar a criança, dá banho, arruma, lá se vai 9, 10, 11 horas, pega a criança, então vai diminuindo isso, cria essas dificuldades e inúmeras outras. Qualquer tipo de dificuldade é uma dificuldade. Não, ela não está aqui hoje, ela foi para casa da tia ontem, tem que buscar ela em outra cidade, a 30 quilômetros daqui. 4. Dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar. Muitas das vezes já fizeram a audiência, já fizeram a guarda,
foi determinada e a pessoa dificulta o exercício dessa guarda. O exemplo que eu dei passado é um dos exemplos. Quer ver um outro exemplo de dificultar a guarda? Ela sai com a criança. O dia de você pegar, ela pega e sai. Ah, não, eu fui fazer compra para ela de roupa. Não está em casa na hora de você pegar a criança. Ou chega e fala, não, a criança não quer ir. Ela vem falando a semana inteira, olha, na casa do seu pai é ruim, que você fica, você não tem as coisas que você tem aqui em casa, ou você não acontece determinadas coisas. Aí a criança vai pôr aquilo na cabecinha dela, no dia de chegar na casa, de ir com o pai, ela não quer ir. Não quer ir porque ela acha que ela vai perder. Ah, você vai ficar longe da mamãe ama muito você. Então causa naquela criança aquele sentimento de perda na hora de ir com o pai, ela não quer ir. Então ela dificulta. Quinta, isso eu acho também um absurdo, olha, omitir deliberadamente ao genitor informações pessoais relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares, médicas e alterações de endereço. Genitor aqui, gente, que veio falando na lei, é o genitor que não está com a criança, tá? Não é só o pai não, porque a gente tem guardas e a gente tem tido muito sucesso com essas guardas, do homem tomar guarda para si, tá? Antigamente a guarda era da mãe e pronto, acabou. Hoje em dia já não é bem isso mais não. Hoje em dia é o interesse da criança, tá? E essas alienações parentais é tranquilamente um dos fatores de mudança de guarda. Então, se você está passando isso na sua vida, com a sua família, com a sua criança, você está sendo vítima de alienação parental, é causa de mudança de guarda, tá? Então vamos lá. Omitir deliberadamente ao genitor informações pessoais da criança ou adolescente, inclusive escolares, médico, alteração de endereço. Ela não te informa se o seu filho está indo bem na escola, se seu filho perdeu média, tomou bomba, ela não te informa. Você procura saber, ela não quer te falar. Informações médicas, se tomou vacina, se não tomou, se está tomando remédio, se não tomou, só te manda a conta da farmácia, mas não te fala para quê, fala que você tem que dividir. E alteração de endereço, quando você assusta, seu filho não está nem morando nem mais onde é que você achou que estava, e às vezes tem em outra cidade, em outro estado, e você não deu autorização para nada disso. Então isso aí é muito importante. Se você não está sabendo nem onde é que seu filho está morando, como é que você vai visitar, vai ter controle sobre a vida dele, vai opinar sobre alguma coisa, você não sabe nem onde é que ele está. É difícil isso, né? Você não sabe se ele tem problema de saúde, onde ele está, se ele está indo bem na escola. Outra coisa, apresentar falsa denúncia contra genitor, contra familiares deste ou contra avós para obstar ou dificultar a sua convivência com a criança ou adolescente. Aqui a gente tem, antes de tudo, uma falsa notícia crime, que é já um outro crime. Mas o que acontece? A pessoa fala que está sofrendo algum tipo de ameaça, está sofrendo, apanhou, né? Entra na Lei Maria da Penha, faz uma denunciação caluniosa, ganha uma medida protetiva e aí não é capaz de chegar perto do filho, porque na cabeça dela, se não pode chegar perto dela, ela está com o filho, não pode chegar no filho, é uma medida de dificultar a convivência. Que cabe um parênteses o seguinte: se caso isso houver, primeiro ela vai ter que provar. Ela pode até ter a primeiro momento uma medida protetiva deferida, mas no segundo momento ela vai ter que provar. E se caso for configurado que ela deu uma falsa notícia, crime, vai acarretar os problemas da lei voltados na esfera criminal contra ela. Segundo ponto,
Se caso ela tiver uma medida protetiva, a medida protetiva, se for contra ela, é contra ela, não contra a criança. Ok? Então você pode continuar tendo seu direito de visita à criança. A não ser que nesse pedido também essa falsa denúncia também seja que você tenha feito algo também contra a criança. Aí tem que se aguardar, a gente tem que juntar as provas e, se for falso, né, cair por terra isso, tá? Vai ter uma dor de cabeça aí, mas tem que se provar. Número 7. Mudar o domicílio para local distante sem justificativa, visando dificultar a convivência da criança ou do adolescente com o outro genitor, com familiares desses ou com avós. Então, como eu já falei anteriormente, às vezes a pessoa que está com a criança simplesmente muda para outra cidade. E aí a gente tem que ver o seguinte, que mudando para outra cidade, você não sabe o endereço, tira a criança da rotina toda que ela tinha, os amigos que porventura ela tinha, os parentes todos que ela tinha, a rotina que ela era habituada, tira ela de toda a rotina para não deixar ela ficar perto do genitor que ficou, sendo o pai ou a mãe. No caso, aqui a gente advoga para homens, não deixar ela ficar perto do pai. O que ganha com isso? Nada. Você sai para um outro lugar, vai para um outro estado para começar a conseguir um emprego, e aí não pensa no bem-estar da criança, não pensa no bem-estar, só quer que ela fique longe do pai. Um absurdo isso, né? Um absurdo, mas acontece muito e muito. Um outro ponto: alienação parental é o outro lado da moeda do abandono afetivo. Alienação é importante, mas eu acredito que o abandono afetivo também é muito importante, porque ele é justamente o oposto. Vamos ler um pouquinho o que o professor fala sobre isso. Alienação parental é o outro lado da moeda do abandono afetivo, que é a irresponsabilidade de quem tem o dever de cuidado com a criança e adolescente. Na alienação parental, a convivência se vê obstaculizada por ação, omissão, negligência do alienador, com implantação de falsas memórias, repudiando e afastando do convívio familiar o outro genitor não detentor de guarda. Nesse sentido, a guarda compartilhada funciona como antídoto da alienação parental. Bacana, né? O oposto, como é que ele fala? É o outro lado da moeda. Quantas vezes a gente vê abandono efetivo do pai ou da mãe dentro do lar, casados? Quantas vezes você vê uma mãe que não está nem aí pro filho dentro de casa, ou um pai que não está nem aí pro filho? Se a gente partir do pressuposto que os pais que buscam na justiça a alienação parental, tentar aumentar a convivência com o filho, provar por meio de ação judicial que está tendo pouca convivência com o filho, está tendo o seu direito violado, que ele quer aumentar a convivência com o filho, porque ele ama esse filho. Porque muito mais fácil seria, caso ele não amasse, simplesmente voltar à vida de solteiro. Opa, tô sem mulher, tô sem filho, meu filho, a minha mulher não deixa eu ver, vou voltar para minha vida boa de solteiro, pago uma pensão e pronto, acabou. Mas não é isso que a gente está falando aqui, é justamente o contrário. A gente quer obrigação, a gente está atrás de ter mais contato com o filho, e ter contato com o filho é participar da vida do filho, é responsabilidade, e responsabilidade requer envolvimento, e envolvimento requer tempo. Então eu não acredito que pais que buscam a justiça a fim de uma alienação parental, a fim de aumentar um contato com seu filho, que eles sejam pais que não estão nem aí para os filhos. Pelo contrário, são pais dedicados que querem aumentar a sua responsabilidade com os filhos. As provas nem sempre são simples,
na maioria das vezes é feita por perícia. Mas é possível também que cartas, bilhetes, e-mails, redes sociais em geral e testemunhas comprovem esses atos. O Código de Processo Civil absolveu a importância desse novo instituto jurídico e referiu-se a ele como um artigo específico. Quando o processo envolver discussão sobre o fato relacionado a abuso ou alienação parental, o juiz, ao tomar depoimento do incapaz, deverá estar acompanhado por especialista. O problema é que há poucos especialistas no Brasil. E essa é uma das questões práticas a serem enfrentadas pelo bem-intencionado Código de Processo Civil. Os tribunais ainda não estão suficientemente aparelhados com esses novos profissionais, que aliás é um novo campo de trabalho, um novo mercado profissional em formação. Ou seja, apesar da gama de provas que são aceitas pelo Código de Processo Civil, a gente ainda tem a dificuldade de achar o profissional adequado que vá acompanhar a criança para que ela consiga se abrir, né? Afinal, nós estamos falando do pai e da mãe, né? A gente não sabe até onde vai o trauma da criança para que a gente fique configurado essa alienação parental, ok? Espero aí que eu possa ter contribuído mais uma vez para aqueles que sofrem sobre alienação parental. Espero que isso seja um ponto norte, esse vídeo seja um ponto, um caminho para que vocês consigam buscar se verem livres desse transtorno, né, que causa na vida de vocês, na família de vocês. Papais, não hesitem em nos procurar aqui no escritório para tirar dúvidas, enfim, a gente sabe da dor que existe, a gente entende que isso, pelos depoimentos que a gente teve de diversos clientes, pelos amigos que a gente viu passando por isso, trabalhou junto, pelos parentes que também a gente já viu isso de perto, a gente vê isso a todo momento. Então acesse o nosso site www.leodutradv.com.br ou mande um WhatsApp que alguém do escritório vai ter o maior prazer de te responder, tá? Siga no Instagram, Facebook, tá? Estamos aí, o que precisar, e a gente vai se ver em próximo vídeo com um outro tema, sempre voltado para a advocacia do direito de família para homens, tá? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.